Olá, bem-vindos ao Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. E neste episódio vamos conversar sobre justiça penal negocial. Você sabia que há alternativas no processo penal que aceleram a solução de casos menos graves? Esses instrumentos são utilizados pelo Ministério Público para resolver conflitos na área criminal de forma mais rápida e simples. E para me ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, está comigo aqui na condução desse podcast a minha colega jornalista Silvia Pinter. Olá, Marcela. Gente, a justiça penal negocial, ela garante o direito da vítima e possui institutos modernos como a transação penal, o acordo de não persecução penal, a suspensão condicional do processo. E para explicar mais sobre esses instrumentos e como eles funcionam, estamos hoje recebendo aqui a coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e da Segurança Pública aqui do Ministério Público de Santa Catarina, a promotora de Justiça Bianca Andrighetti Coelho, o coordenador adjunto do Centro de Apoio, promotor de Justiça Alessandro Rodrigo Argenta, que está online, direto de Chapecó aqui com a gente, e a promotora de Justiça Rosângela Zanata. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que o Momento MP está disponível nas plataformas de áudio, é distribuído para todas as rádios do estado de Santa Catarina e também pode ser assistido em vídeo, na íntegra, no nosso canal no YouTube. Então vamos começar, né, Marcela? Vamos começar. Lá. Doutora Bianca, o seguinte, tu estás no Ministério Público desde 2013, né? Ingressou pelo meio de concurso público, promotora de justiça, já passou pelas comarcas de Porto União, Balneário Camboriú, Papanduva, Canoinhas, Navegantes e hoje é a nossa coordenadora do Centro de Apoio. Será que tu poderias nos explicar de uma forma simples, se possível, o que é a justiça consensual penal? Obrigada, olá Marcelo, olá Silvia. Inicialmente, obrigada pelo convite de estar aqui falando desse assunto tão importante para a nossa sociedade. Gostaria de cumprimentar também meus queridos colegas, doutora Rosângela e doutora Alessandro Argenta, que nos acompanham de Chapecó, meu querido coordenador adjunto, que me acompanha aqui nos trabalhos na coordenação do Centro de Apoio Criminal, e falar de justiça penal negocial. A justiça penal negocial é um modelo de resolução de conflitos na seara criminal que é baseado em acordos, sem a necessidade de que haja um julgamento tradicional. Esse modelo ele busca agilizar o sistema de justiça criminal, reduzindo a sobrecarga de trabalho dos tribunais e garantindo uma resposta mais rápida e eficiente aos crimes. Surgiu no Brasil essa sistemática, né, como uma política criminal em resposta justamente a essa morosidade que o sistema judicial e o crescimento da demanda, da criminalidade exigia, né? Então, seguindo tendências internacionais, como já existia nos Estados Unidos e na Europa, criou-se então essa possibilidade de fazerem acordos, né, entre o Ministério Público e a Defesa para que se evitasse processos longos, para garantir a eficácia da aplicação da lei. Então, no nosso país, iniciou-se essa implementação dessa política com a edição da Lei 9.099, em que foram introduzidos no ordenamento jurídico os institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo. Posteriormente, em 2013, com a Lei das Organizações Criminosas, a Lei 12.850, foi introduzida no ordenamento jurídico a colaboração premiada, que também é uma forma de justiça penal negocial, em que os investigados eles podem colaborar com a justiça em troca de benefícios, como uma redução de pena. E em 2019, com o pacote anticrime, a Lei 13.964, foi criado o Acordo de Não Persecução Penal, em que se aplica aos crimes, né, que possuem pena mínima inferior a 4 anos, que são cometidos sem violência ou grave ameaça, enfim, que também é uma forma de trazer essa celeridade processual, minimizando, então, né, a demora e garantindo uma celeridade processual e garantindo uma aplicação de justiça, né? Bem interessante como que houve uma evolução, acho que cronológica, né? Os senhores devem concordar com isso. Vou perguntar aqui para a doutora Rosângela Zanata, que está aqui no Ministério Público de Santa Catarina desde 1991, portanto, promotora de justiça há 34 anos, em Florianópolis desde 2016, no Juizado Especial Criminal, desde abril de 2022 até outubro de 2022, respondendo pela 11ª PJ como 5ª promotora
de Justiça Especial da capital e, a partir de então, foi titular da 11ª, então, promotoria aqui da capital. Também já atuou em Quilombo, Braço do Norte, Criciúma e Florianópolis. A gente comentava aqui, antes de começar a gravar, que a senhora lida com isso diariamente, né? E a doutora Bianca já adiantou ali quais são os instrumentos. Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a transação penal e depois sobre a suspensão. Cumprimento a todos, agradeço também o convite de estar aqui hoje e poder transmitir um pouco, né, dessa experiência junto à 11ª Promotoria de Justiça, que tem como atribuição exclusiva aqui na capital o Juizado Especial Criminal. Esses dois institutos, que como a gente, né, chama, são instrumentos efetivamente de justiça penal negocial, surgiram com a Lei 9.099 no ano de 1995. A lei, ela, a princípio, definiu o que seriam as infrações de menor potencial ofensivo, né, como aqueles crimes ou contravenções cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Então, todos os crimes e contravenções, né, dispostos, tipificados nas nossas leis, desde que não tenha pena máxima superior a 2 anos, se enquadra, então, nessa categoria de infração de menor potencial ofensivo. A partir disso, então, ela recebe, né, desde que preenchido alguns requisitos que a lei também define, ela, então, abarca essas pessoas que, enquadrando-se nesses requisitos, vão poder se utilizar desse instrumento que está na Lei 9.099. A transação penal, ela se constitui basicamente num acordo entre o Ministério Público e o autor. Mas antes disso, eu acho importante falar sobre a tentativa de conciliação, que ela ocorre muito antes, né, da proposta pelo Ministério Público de transação penal. Essa tentativa de conciliação, na verdade, envolvendo as partes, tem como principal objetivo chegar a um acordo, né, quem sabe até a reparação, efetivamente, de algum dano que tenha decorrido em função da prática infracional. Em não havendo, então, esse acordo, sim, entre as partes, aí que teria lugar a transação penal, ou seja, o acordo entre o Ministério Público e o autor da infração, que nada mais é de que o oferecimento de alguma medida despenalizadora em troca de não acionar o autor da infração, de não processá-lo. Em geral, essas medidas propostas, elas se constituem em prestação de pena de multa ou, alternativamente, que a gente sempre coloca de forma alternativa, a prestação de serviço comunitário. Eventualmente, uma pessoa em hipossuficiência financeira não teria condição de pagar a multa, então ela prefere prestar serviço comunitário. A partir do momento, então, que não há o acordo e a proposta de transação penal acontece, os conciliadores, né, que são pessoas que estão na vara do Juizado Especial Criminal efetivamente para fazer essa tentativa de acordo e depois a proposta de transação penal, já recebem a proposta pronta do Ministério Público, né, que inclui normalmente uma dessas duas alternativas, que ela é colocada para o autor da infração e ele decide, né, se para ele é vantajoso aceitar uma dessas duas propostas, né, ou a prestação de serviço comunitário ou a pena de multa, ou se ele prefere correr os riscos do processo, né, enfim, produzir provas, e se ele se entende como inocente, nesse momento, normalmente ele está acompanhado de um advogado, né, para fazer o aceite da proposta e analisar, enfim, se é vantajoso ou não para ele. Em ele aceitando, cumprindo, extingue a punibilidade e o procedimento acaba. Então, em havendo isso, quer dizer, o aceite da proposta de transação penal, em uma única oportunidade, né, existe a possibilidade de resolver aquele conflito que foi colocado, né, para a justiça definir. A suspensão do processo, ela acontece no momento posterior. Ela não se aplica aos casos de infração de menor potencial ofensivo. Na verdade, o que limita a suspensão do processo embora ela tenha vindo proposta também e disposta na Lei 9.099,
ela, na verdade, se aplica aos crimes em que a pena privativa de liberdade mínima, né, combinada, ou seja, prevista nos códigos, nas leis, seja igual ou inferior a 1 ano. Então, a pena mínima, a infração de menor potencial ofensivo, o crime de menor potencial ofensivo, a pena máxima é que determina. Pena máxima de 2 anos. Para a suspensão do processo, é a pena mínima. Desde que ela seja de 1 ano ou inferior a 1 ano, pode ter lugar a suspensão do processo. Mas a suspensão do processo ela ocorre num segundo momento. Não, num terceiro momento, na verdade. Não houve o acordo, o autor não aceitou a transação penal, ele é processado, digamos, o Ministério Público deflagra a ação penal através da denúncia, e nesse momento é que existe a proposta de suspensão condicional do processo. Também existem alguns pré-requisitos que a própria Lei 9.099 determina, né, sobre a possibilidade ou não de se oferecer essa proposta, e normalmente ela contempla também, por parte do Ministério Público, a reparação do dano, se houve a reparação, se houve dano, né, através, como decorrência da infração cometida, né, algumas condições de acompanhamento da pessoa, do autor, que seriam basicamente não mudar de residência sem comunicar ao juízo, não se afastar da comarca por mais de 30 dias sem autorização do juízo e comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar as suas atividades. Em regra, é isso que acontece. É isso. Nós incluímos normalmente também uma pena de multa porque entendemos que o ônus decorrente dessa apresentação mensal e acompanhamento, ele é muito pequeno. Ele representa muito pouco, às vezes, diante da infração cometida. Então, nós incluímos uma pena de multa. O que acontece? O processo ele é suspenso, ele pode ficar suspenso de 2 a 4 anos. Isso vai depender da gravidade, né? Embora a gente esteja falando também de crimes de menor potencial ofensivo, que também se enquadram nessa categoria aqui, normalmente. Pode ficar suspenso de 2 a 4 anos, a depender de todas as circunstâncias, né, dos fatos, enfim. Cumpridas essas condições, ao longo do que a gente chama de período de prova, em que o autor, então, vai cumprir essas condições que foram propostas pelo Ministério Público, igualmente acontece com a transação penal, o cumprimento final, sem nenhuma intercorrência, extingue a punibilidade e o processo também se acaba. Então, não chegamos num momento de instrução, nós não chegamos num momento de alegações finais ou no momento de sentença. O processo se acaba, então, nesse momento em que são cumpridas essas condições. Eventuais intercorrências normalmente também são discutidas e podem ser conversadas, por isso que se chama justiça penal negocial. Não, e já que a gente está nessa toada de explicar os instrumentos, né, então eu vou perguntar aqui para o doutor Argenta, né, doutor Argenta, o coordenador adjunto do Centro de Apoio, ele está no MP desde 2007, né, atua fortemente na região do Oeste Catarinense. Perguntar, já foi coordenador do GAECO também, né, doutor Argenta? Isso. Falta um instituto, eu acho, então, para a gente compreender um pouco melhor, né, que é o ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal. Isso? O que ele é, como ele surgiu e quais são as suas principais características? Oi, Silvia, primeiramente é um prazer conversar com você, conversar com a Marcela, com a colega Rosângela, também é um prazer dividir esse espaço com ela. Também cumprimentar a minha queridíssima colega Bianca, com quem eu tenho dividido as responsabilidades do Centro de Apoio, tentando auxiliar da melhor forma. Sobre o ANPP. O ANPP, ele surgiu como uma inovação do pacote anticrime, uma das principais inovações do pacote anticrime, isso no ano de 2019, a Lei 13.964, como já dito pela colega Bianca, e ele tem várias características que, e apesar de ser um instrumento que ele se soma à transação e à suspensão condicional do processo como um instrumento de justiça negocial penal, mas ele tem algumas particularidades, algumas peculiaridades que o diferem, porque enquanto a suspensão, a transação penal principalmente, ela se aplica aos crimes de menor potencial ofensivo, nós vemos que o acordo de não persecução penal ele se aplica principalmente para os crimes de médio potencial ofensivo. Principalmente aqueles requisitos e o requisito principal previsto ali na lei, no artigo 28A, é que os crimes não ultrapassem, com a pena mínima não ultrapasse 4 anos. Então, obviamente, ele é um instrumento pré-processual,
ele é feito de regra. Isso eu falo de regra porque existem exceções que ocorrem no âmbito da ação penal, mas de regra ele ocorre antes da ação penal. E uma das principais características do acordo de não persecução penal que diferem ele dos demais institutos é que o legislador previu a necessidade do infrator confessar a prática delitiva para que ele possa obter o benefício. E aqui vem talvez uma das principais dificuldades dos colegas que enfrentam no dia a dia em relação ao como tratar a confissão, porque muitas vezes nós lidamos com confissões parciais, ou lidamos inclusive com pessoas que chegam para os promotores de justiça e dizem que não cometeram o crime, mas querem confessar para poder não responder uma ação penal. E isso é bastante complexo na prática, porque o colega tem que estar atento a isso e legitimar o acordo somente naqueles casos em que efetivamente os requisitos são cabíveis, né? E uma outra curiosidade em relação também ao pacote anticrime, apesar de ter essa inovação em relação ao acordo de não persecução penal, mas originalmente o pacote anticrime ele previa um instrumento muito mais amplo de justiça penal negocial, muito parecido com aquele que nós vemos nos Estados Unidos, aplicáveis a toda espécie de criminalidade, inclusive naqueles de violência e grave ameaça. Todavia, esse artigo, que originalmente era o 395A, ele não passou, então ficamos apenas com o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. Quiçá um dia o legislador amplie essas hipóteses, porque há uma tendência, isso é uma política criminal do Estado brasileiro desde a Constituição Federal, de criar institutos que visam a despenalização. E no caso do Acordo de Não Persecução Penal, obviamente são fixadas condições para o infrator, para o investigado. Essas condições, elas precisam ser mais rígidas que uma transação penal, até mesmo porque nós estamos tratando de um crime de médio potencial ofensivo, não de um crime de menor potencial ofensivo. Então, por óbvio que nós temos que pensar em condições mais rígidas, mas que não diferem muito dos institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo, principalmente quando a grande maioria dos acordos envolvem prestações pecuniárias direcionadas aos fundos, que a doutora Bianca irá explicar melhor, e também prestações de serviços comunitários, mas não apenas esses. O Ministério Público tem uma gama de condições que podem ser fixadas no acordo, claro, negociado com o investigado e com o seu advogado. Feita a confissão e firmadas as condições, cumprido o acordo, da mesma forma que os demais institutos, o juiz decreta a extinção da punibilidade sem que necessidade de o investigado responder a uma ação penal. Existem alguns outros questões mais específicas sobre o acordo de não persecução penal, mas de forma geral é esse instrumento que foi apresentado pelo pacote anticrime. Eu fiquei com algumas dúvidas aqui, que eu vou já perguntar para o doutor Argenta, mas antes, para a gente rodar aqui a conversa, chegar na doutora Bianca, eu entendi, mas acho que para a gente deixar bem claro para o nosso ouvinte, né, ou para quem está assistindo a gente pelo YouTube, as vantagens para o sistema de justiça, essa nova modalidade. Assim, eu sei que não é tão nova assim, mas para nós soa ainda como nova. E para a própria sociedade, né, Marcela? Isso. Quais são as vantagens? Qual né? é a vantagem, né? Para nós parece claro aqui, mas talvez o ouvinte, eu acho que era bom a gente ratificar isso. Perfeito. Então, vamos fazer um raciocínio seguinte. Como que funcionaria um processo penal tradicional, né? Então, ele começa lá com um inquérito policial, em que há ou uma prisão em flagrante, ou a realização de um boletim de ocorrência pela vítima, indicando, então, que aconteceu um crime. Esse inquérito policial, o delegado de polícia colhe os elementos indiciários, remete ao Ministério Público, que vai analisando, verificar se é caso de oferecer uma denúncia, né? Ou então, se não tem elementos de prova suficientes, ele pode arquivar. Sendo o caso de oferecimento da denúncia, qual é o passo seguinte no processo penal? Vai ser intimado o réu para apresentar defesa. Então, aí já começa quais são as implicações
de não aceitar um acordo prévio, vamos dizer assim. Como a doutora Rosângela explicou, a transação penal, o Ministério Público receber esse inquérito do delegado e antes de oferecer a denúncia vai poder propor a transação penal. Se ela não for aceita, aí o Ministério Público pode oferecer essa denúncia. Então, aí já começa o réu tendo que contratar um advogado para oferecer uma defesa preliminar, depois marca-se uma audiência de instrução e julgamento, em que são ouvidas as testemunhas, a vítima, e mais uma vez o réu deve comparecer ao ato com o advogado. Posteriormente, abre-se a fase de alegações finais, que normalmente são feitas de forma oral, numa audiência de instrução e julgamento, ou por vezes por memoriais também. E, por fim, é prolatada uma sentença. Então, essa possibilidade de antecipar o resultado ali, no caso, no final do processo penal, tem duas possibilidades, né? Ele pode ser condenado e sim, ele pode ser absolvido. Com a transação penal, lá na fase antes mesmo da denúncia, ele já acessa ali, ele participa de uma audiência e ele já não tem mais essas outras implicações. Ou seja, no processo. É tempo, não é muito tempo de diferença. É tempo, é dinheiro, né? Com certeza. E uma coisa que é importante mencionar é que a transação penal, ela sendo aceita, não importa em reconhecimento de culpa. E o que significa isso? Justamente para a pessoa ter essa opção. Não, eu quero aqui demonstrar que eu não fui o culpado por esse infortúnio. Ela pode escolher e seguir o processo para chegar no final e demonstrar isso. Mas como ela não importa em reconhecimento de culpa, então a lei dá essa possibilidade do processo ali mesmo, naquele momento inicial, antes do oferecimento da denúncia, ou ela fazer um acordo com a vítima nos casos em que a lei permite, ou então aceitar o benefício da transação penal e ali então já encerraria o processo, extinguiria a punibilidade e seria mais, né, nesse sentido célere ali da atuação mesmo do processo. Olha, eu faço a voz aqui do cidadão mesmo, né? Porque eu sou só jornalista. A Silvia é formada em Direito. Deixa eu perguntar uma coisa que veio na minha cabeça aqui para o doutor Argento, para a doutora Rosângela. Quando vocês falam que ele assume a culpa, tem a confissão, ele, mesmo extinguindo o processo ou suspendendo, ele é fichado, como a gente conhece no linguajar? Ou seja, ele fica com a ficha, né, suja ou não? Realmente suspende tudo, inclusive Depois isso. da transação penal, Isso. você quer dizer? Não, a transação penal, se cumprida, ela extingue a punibilidade. O único inconveniente de aceitar a transação penal é que, num prazo de 5 anos, essa pessoa não vai poder receber de novo se ela vier a cometer uma infração em que teria lugar a proposta. Aí não poderia receber mais a mesma proposta durante esse tempo. E quais são esses crimes, né? A gente está falando, né, de crime de menor potencial ofensivo, de médio potencial. Quais são esses crimes? Doutora e o doutor Argenta, né? Que se vocês quiserem, cada um falou dos seus. Dos crimes de menor potencial, então, e depois o doutor Argenta fala dos médios. Os crimes de menor potencial são aqueles, como eu disse, que a Lei 9.099 define como tal, né? Em que a pena máxima prevista não é superior a 2 anos. E os mais corriqueiros, o que a gente lida, né, no dia a dia, trabalha no dia a dia, são os crimes de ameaças, lesões corporais leves, muitas vezes decorrente de conflitos entre vizinhança, é bastante comum, né? Eventualmente exercício irregular de profissão, ilegal de profissão. Esses são os crimes mais comuns, vias de fato, né, que não chegam até a lesão corporal, mas implicam numa lesividade, um empurrão, né, alguma coisa nesse sentido. Então, esses são os crimes mais comuns no nosso dia a dia. Hoje, com a questão do porte de drogas para uso ter adotado, né, um outro caminho, então, nesse sentido, hoje a gente já não tem mais tanta incidência com relação a essa situação, né, de porte de droga para consumo. E, doutora Argenta, os médios, os crimes de... Então, como você indagou sobre a questão da confissão, né? Ele confessa, se ele continua fechado, só para fazer esse parênteses, porque na transação penal e na suspensão condicional do processo não se exige, além da manifestação de vontade do investigado, no sentido de concordar, mas não se exige a confissão. Então, o ANPP, ele se difere dos demais justamente pela necessidade do réu, do investigado confessar a prática delitiva. Mas, como disse a doutora Rosângela, da mesma forma que a transação e a suspensão condicional do processo, se a pessoa
concorda com as condições e cumpre as condições, o juiz declara extinta a punibilidade e ele não tem consequências além dessa mesma que a doutora Rosângela comentou, de não ter mais esse mesmo benefício pelo prazo de 5 anos. Em relação aos crimes de médio potencial ofensivo, a primeira questão que fica clara na lei ao prever o acordo de não persecução penal é que, se cabe transação penal, então não é cabível o ANPP. Mas se é cabível a NPP, nós podemos cogitar lá na frente na suspensão condicional do processo, justamente porque eles miram crimes diferentes. E que crimes de médio potencial ofensivo nós podemos pensar em aplicar, os mais comuns que nós aplicamos na prática. Geralmente os crimes de furto, simples ou qualificado, crimes de estelionato. Nós temos até situações envolvendo homicídio culposo, com a possibilidade, porque ele não é um crime praticado com violência ou grave ameaça, então, em tese, ele é aplicável também aos crimes culposos. E nós temos também uma polêmica muito grande que foi trazida pelos tribunais superiores e que está sendo aplicado na prática, mas com uma certa dificuldade, no tráfico privilegiado, né? Que é uma situação que há muita contestação por parte, principalmente pelos... Privilegiado. Explica, doutor. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é. Perfeito. O tráfico privilegiado é quando ele é previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando a pessoa não integra a organização criminosa, é de pequena quantidade, aquele pequeno traficante. Se é reconhecido o pequeno tráfico, aplique-se o parágrafo 4º. Mas como o parágrafo 4º, de regra, é aplicado somente na sentença, e o acordo de não persecução penal é antes da denúncia, então, em tese, o Ministério Público não oferece acordo de não persecução penal para o tráfico privilegiado, esse para o pequeno traficante. Mas os tribunais estão sedimentando o entendimento no sentido de ser aplicável e retornar o processo para a aplicação do acordo de não persecução penal. Mas crimes de menor potencial ofensivo, de regra, são esses, abaixo de 4 anos, né, os que cabem à NPP, a pena mínima abaixo de 4 anos, e que não se caracterize como crime de menor potencial ofensivo. Doutora Bianca, queria que a gente falasse um pouquinho desses números em relação a 2024, né? Os números do Estado inteiro, tanto dos acordos, enfim, das propostas de suspensão, foram números bem expressivos. Sim, no ano de 2024, em Santa Catarina, foram realizadas pelo Ministério Público 17.728 propostas de transação penal, 3.375 propostas de suspensão condicional do processo e foram firmados 7.063 termos de acordo de não persecução penal. Esses são os números que foram coletados do nosso sistema aqui da base de dados, né, do Ministério Público, que demonstram, então, e mostram a relevância e a magnitude dessa justiça penal negociada como um instrumento realmente para efetivar a celeridade, né, de desafogar varas criminais, enquanto esses números poderiam ser processos que estariam em trâmite. Isso demonstra uma diminuição significativa desses processos em trâmite, sim, realizando-se dessa forma simplificada, né, esses acordos. E a doutora Rosângela, né? A doutora Rosângela é promotora de justiça específica, né? Com exclusividade no juizado especial criminal. Os números lá também são significativos, não? Eu tomei o cuidado de coletar algumas informações, até para a gente ter essa dimensão, né? No universo de 418 audiências designadas para transação, houve 252 aceites, né? E no universo de 43 audiências para suspensão do processo, houve o aceite em 34, ou seja, apenas 9 delas se transformou num processo efetivamente, né, como a gente costuma chamar e conhece. Eu estava aqui pensando na questão também, esse tipo de negociação é importante também para a vítima, né? Para a vítima. Eu acho que a doutora Bianca poderia falar um pouquinho, né, sobre esses benefícios para a vítima, não? Com certeza. São benefícios para a vítima porque todos os instrumentos, seja a transação penal, a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal permitem que se faça a reparação do dano à vítima. A transação penal ela pode ser feita num acordo entre as partes, ou a transação penal que foi fixada como prestação pecuniária pode ser destinada para a vítima para reparar aquele dano que tenha sofrido.
Na suspensão condicional do processo, a reparação do dano ela entra como uma das condições que ela que o réu tem que aceitar para que o acordo seja firmado. Então, se o réu causou um prejuízo à vítima, seja um crime patrimonial ou qualquer outro que for, também há essa possibilidade da vítima ser ressarcida em seu prejuízo. E no acordo de não persecução penal, da mesma forma, também é um requisito expresso da lei que se a vítima sofreu realmente um dano, que ela seja efetivamente reparada. Isso é uma forma de garantir essa reparação do dano à vítima, que muitas vezes no processo penal ordinário, né, em que tivesse que se passar por todas as etapas, instrução e julgamento, muitas vezes era difícil nós, Ministério Público, conseguirmos comprovar esse dano por falta de meios suficientes para fazer essa prova processual penal. Muitas vezes, se o réu era condenado, né, o juiz pode fixar um valor mínimo para reparação de danos à vítima numa sentença penal condenatória, mas aí a dificuldade é na execução desse valor. Muitas vezes o réu não tem bens no seu nome, não tem como adimplir, não paga voluntariamente, né, esse valor, e aí acabava a vítima então ficando sem esse ressarcimento, e assim sendo condições dessa justiça penal negocial, desses modos de se realizar acordo, é uma forma bastante importante, então, de conseguirmos, né, de efetivarmos essa reparação do dano à vítima. Olha, eu queria perguntar agora para o doutor Argenta. A gente viu que tem muitas vantagens nisso, em todas essas modalidades aqui, né, da justiça penal negocial. Mas quais são as principais dificuldades que o senhor encontra, por exemplo, para realmente chegar à implementação de um acordo? O que o MP enfrenta, né, como dificuldade. Sim. No início, quando surgiu o acordo de não persecução penal, uma das primeiras dificuldades foi em relação à própria defesa do investigado que é chamado à realização do acordo. Muitos dos investigados não tinham condições de arcar com um advogado particular, então o Ministério Público teve que buscar junto ao Tribunal de Justiça, ou mesmo mediante termos de cooperação técnica com universidades, com os núcleos jurídicos das universidades, alguém que pudesse defender esses investigados. Claro que a Defensoria Pública passou, hoje isso já está equalizado. Mas existe, como um dos requisitos principais para a realização do acordo de não persecução penal é a confissão, eu vejo como uma das principais dificuldades esse mesmo atendimento desse mesmo requisito, porque quando o promotor de justiça recebe o inquérito policial, ele tem uma dimensão do fato delituoso, o que nós estamos investigando, ele pode concordar ou não com a capitulação feita pelo delegado de polícia, e muitas vezes a pessoa que vai ser chamada, o investigado que é chamado a acompanhar as tratativas do acordo, que é a pessoa visada, ele ou não confessa, ou confessa parcialmente, ou é aquilo que eu mencionei anteriormente. Ele diz que não praticou o crime, mas deseja confessar justamente para ter o benefício do acordo de não persecução penal. E muitas vezes isso orientado pelo advogado. Olha, confessa aí que você vai ter esse benefício. Então, eu particularmente, vendo essa situação, eu não concordo, eu não proponho o acordo de não persecução penal, e isso consta, inclusive, numa cláusula do acordo, que confessar a prática no delito que não praticou também é crime, segundo o nosso Código Penal. Então, nós temos que ter essa atenção justamente para não criar uma situação que lá na frente pode vir a ser pior até para o acordo de não persecução penal e para o próprio processo. Fora essa questão, existem dificuldades também em relação ao cumprimento das condições do acordo de não persecução penal, tendo em vista que muitas vezes são prestações pecuniárias de alto valor, são prestações de serviços comunitários também que se estendem por um período significativo, e para isso precisa de uma fiscalização. E é muito comum o descumprimento dessas condições, e nós temos que chamar os investigados, sob pena de revogação, para que ele cumpra, então, o acordo feito pelo Ministério Público. Então, isso é também uma dificuldade bastante rotineira. E, por fim, vem a questão agora trazida pela Silvia, que é em relação à questão das vítimas. A primeira condição prevista no artigo 28A é a reparação do dano, ou seja, a vítima é protagonista no acordo de não persecução penal. Mas muitas vezes, e eu vou dar o exemplo, por exemplo, o exemplo do homicídio culposo,
que as vítimas muitas vezes perderam um ente querido e elas desejam uma indenização bastante significativa. Isso muitas vezes inviabiliza o acordo de não persecução penal. E na maioria das vezes nós temos que, trazendo a vítima para dentro da discussão, convencê-la de que talvez seja melhor ela obter uma confissão de culpa da pessoa e ter isso em mão para um processo cível eventual, do que ter que esperar toda a tramitação processual, que já que não se trata de regra de réu preso, o processo obviamente se estenderá por 3, 4, 5 anos, ali até ela obter um provimento judicial. Então, muitas vezes, o trabalho do promotor de justiça passa muito por esse processo de negociação, não apenas com o investigado, mas com as próprias vítimas. Eu acho bem interessante isso, que parece ser uma tendência do Ministério Público, né, de uma maneira geral, da Justiça de uma maneira geral. Desse entendimento maior, né? Quase como uma análise profunda de cada um dos casos, uma humanização. Mas vamos a um ponto bem interessante que o doutor Argenta tocou há pouco, que é a questão dos fundos, doutora Bianca. Tem esses fundos e tem um projeto, inclusive, nosso aqui, do Fundo de Penas Alternativas. Queria que a senhora falasse um pouquinho desses fundos, como é que esse dinheiro vem desses acordos e para onde que ele vai. Exato. Então, outra vantagem que temos é que o Ministério Público, como titular da ação penal, então que tenha legitimidade para propor os acordos, seja ele transação penal, suspensão condicional do processo ou NPP, são fixadas nesses instrumentos prestações pecuniárias. E essas prestações pecuniárias, dependendo de cada comarca, de cada promotor de justiça, se possibilita enviar para fundos em que servem para o reaparelhamento de órgãos de segurança pública, dentre outros. Pode ser um fundo gerido pelo Poder Judiciário, muitas vezes os promotores de justiça destinam diretamente para algumas instituições que entendem relevante na comunidade. E o que nós temos de relevante aqui no Ministério Público é um projeto, Fundo de Penas, que existe no Ministério Público, que se iniciou no Centro de Apoio Criminal, quando era sob a coordenação do Dr. Jadel da Silva Júnior, e é um termo de cooperação que se firmou com os órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros Militar, através do qual, então, os valores que são arrecadados nesses acordos, né, feitos com os acusados, com os autores do fato, são destinados a uma conta. Isso é gerido diretamente pelos órgãos. As contas são alimentadas pelo pagamento de guias que são expedidas nas promotorias de justiça, e esses valores, então, são recebidos, e os promotores de cada local que utilizam esse projeto de fundo de penas recebem ali dos órgãos de segurança pública projetos para aquisição de materiais, muitas vezes viaturas, enfim, as necessidades locais, né? O importante aqui é que esse projeto, a utilização desses recursos, eles ficam naquela comarca em que o promotor está destinando aquelas verbas, né? Então, isso traz esse retorno para a sociedade, né? Que foi prejudicada pelo cometimento de crimes, mas que tem essa devolução, né? Através desse aparelhamento, então, dos fundos, dos órgãos, né, de segurança pública por meio desse projeto. E eu vou trazer aqui alguns números, né? Em 2024, por exemplo, através do Fundo de Penas, foram arrecadados e destinados para a Polícia Militar R$ 1.160.212, para a Polícia Civil R$ 778.723, para a Polícia Científica mais de R$ 503.000 e para o Corpo de Bombeiro Militar R$ 648.159 em todo o estado, totalizando mais de 3 milhões de reais destinados, então, para esses órgãos, né? Mas é importante destacar que não são só esses os valores arrecadados, né? Esses são os valores que foram contabilizados, que foram destinados pelo Fundo de Penas, mas cada comarca, cada promotor adota uma sistemática diferente, e com certeza o número de valores investidos em retorno para a sociedade, né, é ainda bem maior do que esse, com certeza. Não, e eu estava aqui agora pensando, né, com o dia a dia da doutora Rosângela, né, porque tu vive isso dia a dia, fazendo esses acordos, né, e quais são as justificativas daqueles que não aceitam? Porque tem um número expressivo também, né, ainda, embora o número de quem aceitou é quase a metade, por que eles não aceitam? E o que acontece? A justificativa mais comum é
eu não fiz isso, então eu não devo. Por que que eu vou aceitar pagar, né, uma pena de multa se eu não fiz? Então a pessoa se entende inocente. Então é onde se explica que você não é obrigado a aceitar, só que você tem que entender que existe um ônus decorrente dessa não aceitação, que é depois fazer frente a um processo. Isso implica em contratar advogado, né? Isso implica em despender tempo, né? Então, assim, vale a pena correr o risco? Não vale a pena correr o risco, né? Esse é o fiel da balança que o advogado vai analisar no momento de aceitar ou não a transação. Alguns, por hipossuficiência financeira, não querem a pena de multa, mas também não querem cumprir a prestação de serviço comunitário, porque entendem que prestar serviço vai atrapalhar o próprio trabalho que desenvolve, mas, enfim, a gente sabe que não é, porque a prestação de serviço comunitário ela se dá em outros momentos, né? Exatamente no período que a pessoa efetivamente não trabalha, e ela pode ser feita de várias formas, né? A depender da infração praticada. Então, normalmente, as justificativas para não aceitação são essas. E ela sai daí a partir do momento que eles não aceitam, sai da tua esfera, sai da tua promotoria e passa a tramitar numa outra promotoria de justiça? Não, ou segue tudo na mesma? Continua no juizado. Se for o crime de menor potencial ofensivo, que é o que a gente sempre trata, né, fica. Mas essa análise ela é feita antes, né? Antes de todo esse procedimento, se é atribuição do juizado ou não. Isso é feito uma análise anterior de competência. Se não é da competência do juizado, já antes disso tudo já é enviada para o juízo competente. Olha, a gente está chegando agora dos momentos finais desse episódio do Momento MP, o nosso podcast. E, assim, a lógica de um processo penal sempre foi aquela ideia de punição, né? E até a imagem do promotor de justiça se remete muito àquela questão do acusador. É emblemático isso, né? E a gente está vendo que ao longo dos anos, cada vez mais, não que vá se perder essa imagem, mas tem essa imagem do conciliador, né, de uma justiça mais célere, de uma justiça que, como a doutora Bianca falou, traz de volta, né, recompensas para aquele lugar que sofreu o dano. Eu queria que a gente, para encerrar, a gente fizesse uma rodada aqui para cada um de vocês falasse um pouquinho do que significa esse avanço dentro do trabalho de vocês no dia a dia. Partindo do princípio de que uma das perguntas até que foi proposta, né, para esse nosso encontro, a justiça penal negocial, ela pode evitar o sofrimento, né, daquele que seria submetido ao ritual normal? Com certeza, né? Eu acho que existe sim uma estigmatização, é um ônus que, né, infelizmente a gente não tem como evitar, que é o ônus de responder a um processo crime, né? Mas como o juizado especial criminal, por exemplo, ele é regido por princípios de consensualidade, oralidade, informalidade, né, celeridade, eu acho que isso tudo traz um sentimento para o autor da infração de que estamos numa conversa, vamos tentar acertar da melhor forma possível. Eu acho que isso afasta um pouco o estigma, né? E a partir do momento que ele sabe que isso não vai implicar em reconhecimento de culpa, ou que não vai constar nos registros dele, nos antecedentes criminais, salvo para aceitar, poder receber ou não a proposta no prazo de 5 anos, eu acho que isso contribui muito para que a coisa aconteça como a gente espera. Doutora Argenta? Perfeito. Eu só complementando, inclusive, o papel do promotor de justiça nessa questão da justiça negocial. Isso, para mim, é bem emblemático quando nós atuamos aqui na base em relação ao acordo. Na mesma linha que a doutora Rosângela comentou, a grande maioria dos casos em que não se celebram acordos de não persecução penal é quando o investigado diz que não praticou aquele fato delitivo. E nesses casos, há uma grande tendência de que ou ele está omitindo por diversas razões, né, ou porque ele simplesmente não quer realizar o acordo de não persecução penal. Na prática, o que o promotor de justiça tem que fazer quando o investigado diz, olha, eu não pratiquei esse delito, o promotor de justiça, que não é um órgão estritamente acusador, ele precisa perguntar para o investigado, então, como que a gente pode chegar
a conclusão para beneficiá-lo, ou seja, como que a gente pode corroborar aquela versão que ele apresentou dentro do acordo ali para nós, promotores de justiça. E é muito comum que a partir do relato feito pelo investigado, nós baixamos o processo em diligência para fazer investigações justamente para tentar corroborar aquela versão trazida pelo próprio investigado. E na grande maioria das vezes, são medidas que o próprio investigado pode trazer para o processo e não traz. Então, é muito comum que nos casos em que o Ministério Público vislumbra a ocorrência de elementos, indícios, e que o acusado não confessa, ele acaba não trazendo elementos e mesmo assim daí a ação penal ela é deflagrada e muitas vezes dentro da ação penal o advogado aí em concordância com o investigado então deseja celebrar o acordo. Ótimo. Doutora Bianca? Sim, tratando então desse benefício, dessas possibilidades, né, da nossa atuação, eu diria até que eu gostaria de destacar, né, para mim trata-se mais de um poder mesmo que o Ministério Público tem nesses acordos, né, um poder de protagonismo, né, do promotor de justiça para poder tanto garantir aí a efetividade, a celeridade, mas especialmente da aproximação com a sociedade, porque como protagonista nessa negociação penal, reforça a sua atuação como representante da sociedade e defensor dos interesses coletivos. Então, esse poder de atuação, né, do promotor de justiça que se preocupa com o ressarcimento do dano à vítima, que se preocupa em que o processo seja sério, ele traz, então, esse destaque, né, na nossa atuação como gestores mesmo da política criminal, aumentando a autonomia, a relevância do processo penal e que a gente possa, então, ter uma justiça que seja efetiva, né? Porque quando a vítima recebe o valor que perdeu, o seu prejuízo, assim estamos fazendo justiça efetiva, né? Quando o réu, aquele crime permite uma punição menos severa, está ali pagando uma prestação pecuniária, está pagando uma prestação de serviço à comunidade, ele está devolvendo para a sociedade aquele prejuízo que ele causou com a sua conduta criminosa. Então, eu vejo que, nesse sentido, né, nosso protagonismo como promotor de justiça, ele se acentua nessas formas de negociação criminal e é algo que é bastante importante e reforça realmente a nossa atuação, né, perante a sociedade. Olha, com isso, né, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje e agradecemos sinceramente a presença de vocês, a nossa coordenadora do Centro de Apoio, a doutora Bianca, o nosso coordenador adjunto, o doutor Argenta, e a promotora de Justiça, Rosângela. Muito obrigada pelo tempo de vocês e por esse assunto que foi tão esmiuçado aqui, né, Marcela? Com certeza. Olha, o Momento MP volta em breve, um novo episódio, sempre com assunto pertinente à atuação do Ministério Público perto do cidadão, perto da sociedade. Você pode acompanhar o Momento MP nas plataformas de áudio, também é distribuído nas rádios aqui do estado de Santa Catarina, também em vídeo no nosso canal no YouTube. E se você quiser saber mais informações do Ministério Público de Santa Catarina, você acessa o www.mpsc.mp.br, é o nosso portal, lá estão todas as informações. Então a gente se ouve e se vê no próximo episódio. Até lá!